Boa noite. Super obrigada pela presença. A gente sabe que está muito trânsito, segunda-feira, às 7 horas. Está difícil de chegar, tem muita gente chegando ainda. Mas super obrigada por terem vindo aqui ouvir a gente hoje. Fazendo uma apresentação rápida de quem somos nós, né? Então, muito prazer, eu sou a Marcela, eu sou alumna da graduação aqui do INSPER. Me formei em administração tem 4 anos, tive o prazer de ter aula com a Pri, acho que como muitos de vocês também, e isso me influenciou muito, acho que nas minhas decisões de carreira, onde eu estou hoje. Então, hoje eu faço parte do time da SP Ventures, um time de investimento, a gente é uma casa de VC, focada em agro e food tech, e aqui hoje vou conversar com as meninas um pouco mais sobre o cenário, né, das questões climáticas no agro, e aí ia pedir para a Ari se apresentar. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Ariadne, eu sou sócia da SP Ventures. Muito obrigada, obviamente, Marcela, pelo convite. Obrigada ao INSPER, né, obviamente, por esse tipo de fóruns, que acreditamos que faz absolutamente diferença quando a gente está fazendo e discutindo, né, a questão de como a gente vai afrontar, né, o grande desafio da nossa geração, que é a mudança climática, praticamente nesse sentido. E SP Ventures hoje, nosso foco é absolutamente nisso. A gente acredita que especificamente a questão que a tecnologia, em conjunto com uma série de outras de fundadores, evidentemente diferenciados, a gente vai conseguir ser um protagonista, digamos, nessa luta contra mudanças climáticas. Eu sou a Fernanda, sou sócia da Moss Earth, é uma climate tech focada em transações com crédito de carbono. Hoje a gente é um one-stop shop atuando na cadeia inteira, desde a geração dos créditos, né, até a sua intermediação com soluções tecnológicas, APIs, etc., para empresas e clientes. Somos uma investida da SP Ventures, eles entraram agora no começo desse ano, então estamos juntos com eles também nessa jornada, e também sou ex-aluna aqui da pós-graduação do INSPER. Mas já mais. Então, quando eu falo de empreendedores absolutamente diferenciados, obviamente muito feliz de ter a Fer por parte dessas investidas. Bom, agora, Pri, se pudesse apresentar, todo mundo já conhece, né? Mas também fazer uma introdução do tema. Bom, gente, boa noite. É um prazer recebê-los aqui no INSPER, acho que dando as boas-vindas institucionais também. Meu nome é Priscila Claro, eu sou professora associada e lidero um núcleo de sustentabilidade e negócios. Eu estou na escola desde 2006. Quando eu cheguei aqui, nem aluno para fazer minha letiva nesse tema eu tinha. Mas não dei aula no primeiro semestre. E hoje em dia a gente tem fila no curso, em eventos quando não chove em São Paulo e não tem trânsito como está hoje. O núcleo que eu lidero, ele tem um objetivo de criar e disseminar conteúdo, conhecimento relacionado à sustentabilidade, negócio, cadeia de suprimento e stakeholders em geral. Então, a gente tem 3 pilares de atuação: ensino, pesquisa e serviço da comunidade, que na Academia do Brasil a gente chama de extensão. Então, a gente tem esse mandato aí, que é fazer pesquisas para gerar evidências robustas para tomar de decisão, seja de organizações públicas ou privadas, mesmo do terceiro setor, relacionados aí a temas ambientais, sociais Bom, esse evento de hoje também tem bastante do que a gente faz no núcleo, que é trabalhar temas que são transversais, né? A questão climática, as questões de sustentabilidade e ESG são temas transversais e que no Brasil, em especial, tem tudo a ver com o agro, né? Então, a gente também tem, além da entidade de agro, que tem entidades representantes, a gente tem aí o Marcos Bianchi, que toca também no Centro de Pesquisa de Negócio Global da escola. Bom, por que falar desse tema para o agro, né? A gente estava se organizando e a gente decidiu que a gente ia fazer uma breve apresentação, mas a ideia é conversar com vocês sobre esse tema. E acho que uma primeira discussão vai ser acerca desse contexto, né? Por que falar de mudanças climáticas e água?
Gosto muito daquela perspectiva que agro tem sido visto e sempre foi, né, como vítima, como vilão e como causador. Eu queria mostrar para vocês alguns dados, falar sobre alguns dados recentes, né, que traz um pouco essas três perspectivas. Então, para quem não sabe, cerca de 73% das nossas emissões de gases de estufa estão relacionadas com a atividade agropecuária e com mudança no uso do solo. A ideia, comparativamente, no mundo, isso não passa de 18%. Né? Então, o agro, né, tem uma responsabilidade muito grande disso. Por outro lado, né, o agro é também um dos setores que mais sofre com isso. A mudança climática vai afetar outros fatores ambientais, desde a disponibilidade de água e de recursos naturais de qualidade, né, até a questão dos eventos climáticos extremos. Eu gosto muito de um dado que fala que 30% da produtividade de alimento é explicada pela variação climática. Os outros 70% por questões tecnológicas, de inovação. Esse é um dado do WRI. Né? Então, quando a gente olha para isso, isso é super chocante. A gente já viu, né, desde 2020, a estiagem influenciada aí pelo aumento da temperatura e influência no ciclo hidrológico, demorando mais para chover em algumas regiões do mundo, e no Brasil também. Essa estiagem tem influenciado a produtividade de algumas culturas, soja, laranja, café. E aí tem algumas pesquisas, especialmente desenvolvidas pelo IPCC, que mostram que a América do Sul tem uma possibilidade de aumento de secas no Nordeste, na Amazônia e no Centro-Oeste, que isso vai ficar cada vez pior. Né? Dito isso, né, eu falei um pouco sobre a importância do agro como responsável, um pouco de como ele também vai sofrer os próprios impactos dessas mudanças de clima. Então, acho que fica claro a necessidade do agro ser um agente, eu diria, super importante para promover e para alavancar essa agenda, não só climática, mas de sustentabilidade como um todo. O Brasil tem vários exemplos bons de coisas que são super avançadas em sustentabilidade no agro. Não é de hoje, tá, gente? Eu fiz Federal de Lavras, eu fiz administração, mas é uma universidade focada em estudos do agro. E eu fiz administração, me formei em 2001, e eu já estudava questões ambientais e sociais no agro, justamente para mostrar que tinha casos muito bons. Né? E quando fui para a Holanda, também trabalhei um pouco disso no nosso agro, falando bastante sobre as práticas ambientais nas cadeias de café no Brasil. A gente tem, né? Tem plano ABC, tem integração, pecuária, lavoura, floresta. A gente consegue ter 3 safras, né? Tirar 3 safras. Que tem tudo a ver com sustentabilidade, produtividade, a gente consegue recuperar a área e a gente preserva. Né? Estuda aí água, tem tudo água, sabe? O agro no Brasil preserva bastante. Mas, além dessa questão, né, de ser a solução, a gente já vê algumas boas práticas, a agenda precisa ser tocada com mais aceleração. A gente precisa colocar mais energia renovável nesse motor, para poder avançar do jeito que a gente precisa. Porque o agronegócio, para nós, é super importante também do ponto de vista econômico e geração de emprego. Né? 25% do PIB vem do agro e 20% da população tem aí as suas rendas provenientes de atividades ligadas ao agro. Eu costumo dizer, na minha percepção, que existem 4 pilares de ações estratégicas relacionadas a essa conciliação do agro com as questões aí de meio ambiente ou de sustentabilidade. Acho que o primeiro ponto importante é zerar desmatamento ilegal. Né? Acho que se a gente já conseguir fazer isso, né, voltar a conseguir reduzir, pelo menos no curto prazo, a gente avança bastante. O segundo ponto é implementar sistemas de produção mais equilibrados, que a gente chama de ecoeficiente. Isso, né, tem um papel enorme aí a inovação, como é que as empresas tradicionais fazem a sua, mas também aprendem com as startups que estão aí no mercado tentando resolver problemas diferentes. O terceiro é considerar serviço ambiental como uma alternativa de diversificação. Né? A gente sempre foi para produto, mas por que não olhar para a natureza como serviço? E o quarto, reflorestar. Né? A gente vai ter, sim, que fazer bastante investimento para mudar a perspectiva de florestas no Brasil. Acho que esse painel representa isso. Esse painel representa contexto, evidência sobre o que existe. Esse painel
ela representa uma vontade dos tradicionais e dos novos fazerem diferente, e representa também o investidor, que cada vez mais vai nos ajudar a fazer essa transição na escala que a gente precisa e no tempo que a gente precisa, que já foi, né? Então, acho que é para ontem essa necessidade. Então, agradeço por estar aqui hoje. Obrigada pelos minutos, acho que eu falei demais. Muito bom, Pri. Posso só fazer uma observação? Claro. Daqui a pouco a gente vai receber umas perguntas pelo chat, tá? Tá bom. E aí, se vocês puderem falar só um tiquinho mais alto, o pessoal tá falando que tá abafado. Tá ótimo. Se puser o microfone, fica melhor? Acho que Para sim. a gente usar o microfone. Sim. Pôr na cabeça, né? Bom, acho que dando continuidade, a Pri deu uma introdução super legal com números, fatos e dados. Queria passar um pouco a bola para a Ari. Acho que do ponto de vista, né, tanto da corporação, a Ari tem uma carreira super bacana aí, uma trajetória em Singenta, e agora do ponto de vista de investidora também. Por que o agro tem que se importar, né, com as questões climáticas? Ari, se você puder ilustrar um pouquinho para a gente. Claro. Aí, será que perfeito. Acho que agora Não, seguro, perfeito. Tá bom, então, pessoal, acho que, obrigada, especificamente pela pergunta. Minha carreira, pessoal, é praticamente uma mistura, né, entre mercado de capitais e agronegócio. Eu venho trabalhando especificamente com tecnologias em agro há mais de 10 anos, né, desde os primeiros inícios de tecnologia, especificamente, desculpem não falar tecnologia, a verdade é digitalização do agro. Existe essa visão, né, de que tecnologia é algo novo dentro do agronegócio. A verdade não. A verdade é que o agro sempre vem acompanhado com tecnologia. Então, temos que cuidar nesse ponto de tecnologia no agro. Eu acho que é algo que absolutamente, né, os produtores hoje no Brasil e globalmente se usam, obviamente, tecnologias que a gente não estaria, obviamente, nos patamares de produção que estamos hoje. Então, digitalização do agro vem acompanhando-se há mais de 10 anos. Eu estou há 3 anos especificamente na SP Ventures, onde nós focamos especificamente em investimentos totalmente na agricultura. Agora, sobre sua pergunta, eu posso pensar em mais de 100 razões, né, de por que obviamente o agro teria que se preocupar com as questões climáticas. Primeiro, evidentemente, a humanidade depende do agro. Sem agro não existe, obviamente, a humanidade. Mas o que acontece? Isso, obviamente, passando do mais óbvio, nós estamos, ou seja, o agro é responsável de 30% da emissão de gases estufas hoje no mundo. E é uma dicotomia, pessoal, porque estamos num momento de mais tecnologia, de mais conhecimento, e a verdade a gente utilizou, sim, tecnologias que serviram no propósito, né? Serviram, evidentemente, o propósito até esse momento. Mas é um momento, obviamente, de fazer uma nova mudança, né? De fazer uma mudança onde conseguimos fazer um agro cada vez mais alinhado com as questões climáticas e um agro mais sustentável, é uma realidade. Terceiro, o ponto, obviamente, de ser um agro menos competitivo. A gente está acompanhando cada vez mais, né, o esforço que é ter, obviamente, os fertilizantes hoje, a questão de input. Existe uma escassez, especificamente no mercado, que isso vai gerar realmente um estresse dentro da cadeia do agro. Isso, obviamente, faz uma cadeia menos competitiva. Então, o que procuramos sempre, obviamente, em novos investimentos é novas tecnologias. No final do dia, possivelmente essas tecnologias vão continuar vivendo, né, em conjunto com tecnologias existentes, mas entendemos que existem outras maneiras, sim, de trazer esse tipo de produtividade dentro do agro. As cadeias, pessoal, estão quebradas hoje, é uma realidade. E a verdade, falamos de cadeia, porque obviamente é muita tradição falar de cadeia de agro, pessoal. Mas se a cadeia de agro fosse uma corporação, a gente estaria falando que são praticamente silos, né? A produção é feita de um lugar, depois obviamente passa pela logística, a logística passa para os CPGs, depois passa para os consumidores, e o consumidor especificamente não tem nenhum tipo de correlação às vezes com o que está acontecendo no campo. E a gente tem muita perda, né, nessa cadeia. A gente identifica realmente que existem muitos buracos e muitas oportunidades, sim, dentro do processo de produção. Existe muita ineficiência, existe muito desperdício. Então, existe um exemplo especificamente, se a gente começa especificamente com 10 milhões, uma produção, imagina, de 10 milhões de maçãs, no começo, a gente finaliza praticamente com 7 milhões de maçãs. Isso é 30%
né, de desperdício que já existe hoje. Então, se a gente conseguir reduzir, né, essa questão de desperdício, já estamos tendo, obviamente, um benefício muito importante. E outro ponto, pessoal, especificamente sobre a questão de cadeias, né? A gente, há um ano atrás, e ainda assim, obviamente, começamos a identificar, né, grandes empresas, grandes corporações. As coisas estão mudando. Então, na Nestlé, por exemplo, na Procter & Gamble, há 2 anos atrás não existiam necessariamente essas posições, né, de agro dentro dessas organizações. Hoje vemos, né, cada vez mais o head de agricultura regenerativa, o head de cocoa responsável, ou seja, o fato das indústrias querer se aproximar especificamente no campo é um ponto muito relevante. Não? Mesma questão, as indústrias especificamente de inputs agrícolas. Eu trabalho numa indústria de inputs agrícolas, pessoal. O projeto de biológicos era um projeto há 10 anos atrás. E sabe, era o cara que ninguém necessariamente dava muita bola, era, obviamente, os biológicos, era algo interessante, mas não necessariamente fazia parte do pipeline de vendas das organizações. Hoje estamos vendo uma mudança muito grande com relação a isso, né? Aquisições sendo feitas por parte das grandes corporações, onde enxergam que realmente biológicos faz parte, né, de uma nova agricultura. E Brasil, pessoal, como vocês podem ver, eu não sou brasileira, mas sou muito orgulhosa de trabalhar aqui há muito tempo. Brasil é realmente um desses países que se destaca em questão de utilização de biológicos, né, de utilização de biológicos. Nós tínhamos muitas pessoas vindo dos Estados Unidos, vindo da Europa, onde eles enxergam especificamente um processo produtivo de cana e ficam assombrados, galera, de como o agro brasileiro utiliza hoje já biológicos em escalas muito diferentes do que são utilizados globalmente. Quinto ponto, pessoal, a questão do legado. Se hoje, imaginem que hoje a gente sai dessa sala e o mundo fez já net zero, né? Que é o objetivo de todo mundo, né? Imaginem que hoje realmente alguma coisa aconteceu que estamos, obviamente, em net zero. Pessoal, temos uma questão de o chamado legado de CO2, né? Legado do quê? Se a gente parasse hoje as emissões e fôssemos para net zero, a gente não cancelaria o impacto climático que estamos tendo no mundo. Então, precisamos, sim, de ferramentas, e a natureza hoje, especificamente o agro, poderia ser uma dessas ferramentas fundamentais para fazer esse sequestro de carbono que nós temos como legado. Tá bom? É um legado, pessoal, que vem dos últimos 30 anos. Tá bom? Então, muitos de vocês possivelmente ainda não tinham nascido. Então, parabéns. Esses últimos 30 anos, a humanidade conseguiu release, né, ou soltar uma quantidade de CO2 muito maior do que a história da Terra. É impressionante. Só que o agro hoje tem uma ferramenta nas mãos, né? E a verdade não é nas mãos, é no solo. Ou seja, o solo é um dos grandes elementos pelos quais a agricultura pode usar para fazer essa absorção do CO2. E, evidentemente, isso é uma grande oportunidade. Finalmente, a questão dos incentivos, né? Incentivos são todo, galera, né? Mas eu gostava de falar alguns anos atrás que ESG você fazia pelo amor ou pela dor, né? Definitivamente. Tem muitos produtores que estão fazendo isso de uma maneira muito bem, né? Utilizando, obviamente, seguindo protocolos, porém, incentivos são muito relevantes. Então, quando estamos falando especificamente de oportunidades, o mercado de carbono só tem quadruplicado nos últimos 2 anos. A gente está praticamente sentado hoje no Brasil numa grande oportunidade, tá bom? E são novas indústrias que especificamente dentro da nossa ótica como Venture Capital, a gente enxerga novas indústrias sendo praticamente aparecem, né, durante os dias. Então, é uma grande oportunidade. E existem também, obviamente, os incentivos negativos. Em que sentido? Uma pressão, né, de diferentes governos para ter, obviamente, muito mais controle do que está acontecendo. Realmente, ter um olhar diferenciado e, obviamente, a questão de rastreabilidade das cadeias vai ser absolutamente importante. Então, é isso. Muito bom. Acho que uma aula, né? Super completa.
Bom, acho que agora com esse contexto, tanto do cenário quanto das oportunidades, acho que vale a gente falar de uma forma um pouco mais prática, né? Então, putz, como que hoje a gente já vê o agro sendo protagonista na questão das mudanças climáticas e exemplos mesmo que já estão acontecendo disso, se a Fer puder comentar um pouquinho o que ela tem feito lá na MOS e também outras oportunidades de low hanging fruits para a gente já começar a agir, não só ficar na teoria, né? Tá ótimo. Bom, como foi comentado, né? Acho que a MOS começou há 2 anos atrás, até para dar um pouco de contexto, focando primeiramente na questão do desmatamento ilegal, né? Então, a gente trabalha especificamente com projetos de conservação que gerem carbono. É o que a gente tem feito até agora, mas a gente tem olhado, e aí, né, essa sinergia com a SP Ventures também, para oportunidades no agro. Tá? A gente acredita que, principalmente em relação a essa questão de geração de carbono, o agro tem uma oportunidade gigantesca no Brasil. E é algo muito incipiente ainda, né? Então, a gente tem um trabalho longo para ser feito. A gente precisa estudar metodologias, né? Tropicalizar metodologias, ver como elas podem ser aplicadas, como incluir a questão da adicionalidade nessas novas práticas para uma agropecuária mais sustentável e que consiga contribuir para a redução de emissões, né, no país como um todo. Então, a gente vem trabalhando assim, em diversas frentes, né, principalmente aí com conservação e também o agro, porque tem muita oportunidade. Inclusive, tá, a gente vê cada vez mais um interesse, a gente acredita, né, nessa tese, que esse interesse vai crescer cada vez mais por commodities, produtos neutros. Então, o produto brasileiro que tenha toda essa cadeia, né, estabelecida de uma forma mais sustentável, vai conseguir ser vendida com um prêmio. Tá? Isso é uma coisa que a gente já vê lá fora e, sem sombras de dúvida, vai chegar aqui. Eu acho que não é mais modismo, né? Essa questão da sustentabilidade, do ESG, veio para ficar. O planeta não tem como levar isso adiante, a gente continuar com essas emissões, como a Ari bem disse. A gente não só tem que reduzir as emissões, né? Assim, não basta parar de emitir, tem que compensar para tirar esse legado, né? E como ela disse, na agricultura a gente tem uma oportunidade gigantesca que é a captura e retenção, né, do carbono no solo. Então, a gente sabe que tem um trabalho assim longo a ser feito, mas a gente vem desenvolvendo isso com parceiros e sempre aliando a tecnologia, né? Acho que é também um fator que contribui muito. A MOS veio para isso, né? Lá no passado. Nosso intuito sempre é trazer, né, a tecnologia, a digitalização desses processos nesse mercado que, né, no caso do carbono, ainda funciona de maneira muito digital, analógica, enfim, como funcionava há 20 anos atrás, né? E com o agro, que também vem nessa pegada de cada vez mais trazendo novas tecnologias, etc., a gente acredita que tem uma sinergia muito grande. Então, assim, a gente acredita que realmente é onde tem uma grande oportunidade aí para a gente atuar. Fê, de uma forma mais prática, assim, você pode contar para a gente como que funcionam esses projetos que vocês fazem, quem são os clientes, como que funciona essa relação com o agro diretamente, um end-to-end, assim, para quem é leigo mesmo e ainda não conhece como funciona, para a gente conseguir contextualizar. Bom, quem é o cliente hoje da MOS? Aonde vocês estão encontrando esses créditos? Qual que é a rentabilidade? Como que a tecnologia entra no meio de tudo isso? Claro. Hoje a gente trabalha, como eu disse, né, com projetos de conservação. Então, e por quê? A gente quis criar um incentivo, né, para os proprietários de terra manterem a floresta em pé, né? Então, não desmatarem e venderem, sei lá, para pecuária, enfim, mas manter a floresta em pé, né? E não só isso, mas também fazer
com que eles tomassem medidas para evitar o desmatamento ilegal, né, de forma que eles fossem remunerados por isso. Então, a gente trabalha com esses projetos. Até o início desse ano, a gente adquiria créditos de projetos de terceiros, né, que passavam por uma auditoria nossa. E a partir desse ano, agora, a gente começa a gerar nossos próprios projetos, né? São projetos que a gente vê não só, né, que tem essa geração de carbono, não só pensando no aspecto do carbono, mas também pensando em todo o impacto social e econômico que esse tipo de projeto tem nas regiões, né, com extrativismo local, sustentável. Então, assim, você realmente consegue ter um impacto muito grande com isso. O que a gente fez? Então, a gente tem essa geração de crédito. A gente aliou a tecnologia, a gente colocou esses créditos em blockchain. A gente sabe que no passado, esses créditos, né, de carbono, eles tiveram muita fraude, né, em suas transações. Então, foram vendidos créditos que não existiam ou créditos em duplicidade. Ao colocar isso em blockchain, você transforma esse ativo, né, num ativo muito mais auditável, rastreável, conseguindo adicionar aí uma nova camada, uma camada extra de segurança. Então, pegamos esse crédito de carbono, né, o nosso token chama MCO2, e comercializamos para pessoas físicas e jurídicas que queiram se compensar. Nosso foco tem sido ali no B2B, então, para as pessoas, a gente vê um aumento gigantesco na demanda, tanto por pressão, né, de investidores como de consumidores. Então, as empresas têm sentido essa pressão. Esse ano foi publicado o decreto que já dá sinais que uma regulação, né, do mercado é inevitável. Então, isso também cria, né, uma pressão extra, porque hoje as empresas aqui no Brasil não têm obrigatoriedade de se compensar. Então, a demanda veio aumentando muito por essa pressão, por essas pressões todas. Então, trabalhamos com as empresas, né? E quando eu falo empresas, acho que é interessante falar, acho que tem um mito aí que isso são só para grandes empresas, né? Mito. A gente trabalha desde pequenos escritórios de advocacia até, enfim, companhias aéreas como a Gol. Então, assim, o range de indústrias e tamanhos de empresa varia muito. E a gente vem vendo também um crescente interesse de empresas do agro, né? Então, grandes produtores querem entender como eles também podem fazer, né, parte dessa cadeia. Então, também estamos aí trabalhando em alguns projetos ainda incipientes nesse setor. Muito bom. Super obrigada. De oportunidades, né? Sim. Falando um pouquinho de oportunidades, pessoal, a gente faz, normalmente, os Ventures é um fundo, na verdade, de mais de 10 anos, né? Na verdade, fomos um dos pioneiros, especificamente em Venture Capital, quando uma indústria que existia só alguns anos atrás. Não existia, obviamente, todo esse ecossistema de inovação e empreendedorismo, ainda, obviamente, era uma indústria muito incipiente. Porém, 5 anos fast forward desde que foi criada a SP Ventures, a gente decidiu focar especificamente na questão de agro, que obviamente era a grande oportunidade que existia. E a gente vem desde lá monitorando especificamente o crescimento do ecossistema do AgTech. O ano passado a gente mapeou, alguns anos atrás, pessoal, a gente começou mapeando umas 50 empresas, né, que trabalhavam especificamente na AgTech. Isso foi, obviamente, já era um boom, tá bom? Em 2015, em 2016, teve um release de um estudo de mercado na McKinsey que identificava que o agro era uma das indústrias menos digitalizadas. Então, isso definitivamente trouxe muitos empreendedores a entender, mas como assim não está digitalizado? Então, existe realmente uma oportunidade. Então, a gente começou com as 10 empresas, depois fomos para 50. Pessoal, o ano passado a gente fez um número de 1.500 empresas só no Brasil, trabalhando especificamente na cadeia de agro. Isso praticamente é como 3 empresas, né, por dia, a gente está vendo surgir especificamente dessa grande oportunidade. E os grandes blocos, pessoal, só para mencionar alguns. Bom, temos a área de biológicos, definitivamente, ou seja, Brasil sendo, obviamente,
uma empresa que, desculpa, um país, né, que está muito conectado com grandes empresas, temos uma academia muito desenvolvida através da Embrapa. Então, biológicos é realmente uma área na qual muitos empreendedores estão focando. Outra parte é a questão de sistemas de gestão. Sistemas de gestão, pessoal, e alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar especificamente com digitalização do agro, as pessoas falavam, né, do drone, falavam especificamente do satélite. Pessoal, estamos falando, obviamente, de digitalização no nível zero. Bom? Então, uma grande empresa, um microempreendedor do agro, precisa de ferramentas especificamente para ter uma melhor gestão de campo, uma melhor aplicação, né, no campo. Mas existem grandes desafios também no agro. Então, não podemos, obviamente, negar, né, ser negacionalistas, especificamente com os challenges e os desafios que existem hoje em campo. Então, gestão continua sendo uma das grandes linhas nas quais os empreendedores estão trabalhando e indo especificamente para fora da fazenda, né, que também isso é interessante. Normalmente, essas soluções, pessoal, são colocadas como antes, dentro e depois da fazenda. Isso, na minha visão, cada vez mais vai mudar, tá bom? Por quê? Porque já temos empreendedores que estão começando a olhar, né, o agro como sistema, como um processo sistêmico, não necessariamente partilhado. Mas hoje, definitivamente, é o que temos. E após da fazenda, tem muitas empresas especificamente olhando para alimentos inovadores, novas tendências, que, obviamente, o objetivo é fazer, obviamente, uma grande redução aí de alimentos. Hoje nós temos um fundo de 60 milhões de dólares que fazemos investimentos no Brasil, Argentina, em toda a Latinoamérica, e precisamente, né, identificando que o Brasil, pessoal, está muito além em questão de número de empresas que estão surgindo todos os dias em questão de inovação. A gente monitora México, a gente monitora Colômbia, Peru, definitivamente estamos muito além. Então, temos a possibilidade do Brasil não só ser, obviamente, um grande produtor de alimentos, sino um grande produtor de tecnologia que ajude realmente a reduzir as emissões no futuro. E se puder comentar um pouquinho para a gente do papel que a academia, né, você aqui com o chapéu de INSPER tem para esse desenvolvimento dessas novas oportunidades e como você tem visto isso crescer. Eu costumo falar que acho que a academia, além de gerar evidência, né, que é fazer o estudo, é gerar também ferramentas e formar pessoas para aplicar, né? Então, pesquisa aplicada é super relevante, mas na minha área, sou menos técnica, é muito mais, estou mais na discussão de planejamento, modelo de negócio. Então, acho que o papel da academia é também formar esses líderes com essa visão de que precisa pensar no negócio, precisa pensar na adicionalidade, como é que você transforma impacto ambiental, como é que monetiza, né, impacto ambiental, como é que você escuta stakeholders, então não é só clima que é importante, como é que você faz um teste de materialidade que de fato vai te ajudar a tomar as decisões estratégicas que fazem sentido, né, reconhecendo aí os impactos que são gerados pela cadeia, ecossistema, né, e também os impactos do meio que vão influenciar as empresas. Então, acho que a academia tem o papel de fazer pesquisa, mas tem um papel, eu diria, maior ainda, de formar profissionais que saibam aplicar esse conhecimento no dia a dia dos negócios, né? Que vai para além aí, até de só empresas, acho que de organizações em geral. E a gente tem feito bastante isso aqui, né? Então, acho que uma das formas de fazer isso são as parcerias que a gente faz com empresas tradicionais, com startups, para que os alunos tenham contato com esses negócios e com os desafios e oportunidades que esses negócios vivem. Então, o aluno aprende e a empresa também aprende nesse nível. A gente tem bastante curso de educação executiva também. Então, semana que vem, segunda turma da pós-avançada, programa avançado de sustentabilidade. Estou vendo que já tem um aluno inscrito aqui na sala. Mas a gente tem feito bastante programas de educação executiva fechado, customizado para a empresa, bem nessa lógica. Uma indústria que é B2C, mas que voltou e já entendeu que precisa do agro, então tem até investimento em aceleradora, com foco em sustentabilidade. E olhando para frente, acho que um ponto que a Fê colocou, né? O cliente está mudando.
Normalmente, quando é uma empresa que está, né, no B2C, ela me fala, meu cliente muda, mas muda muito devagar. Ele fala que pagaria o premium por algo que é sustentável, 95% fala, eu pago. Mas na hora de pagar, só 3% de fato paga. Mas é demografia, né? Esses clientes que estão falando isso hoje, daqui 5 anos eles mudam. Então, no B2C o desafio é maior, né? Porque nem todo, especialmente no Brasil, nem todo cliente está ainda disposto ou pode pagar o premium que normalmente esses produtos e serviços cobram. Mas no B2B isso já é uma realidade. Então, acho que isso também é interessante, porque conectando os alunos com as práticas reais, conectando, né, o nosso ambiente acadêmico com empresas, a gente consegue fazer essas pesquisas e mostrar também, por exemplo, como é que esse consumidor se comporta. Isso foi um TCC de uma aluna, então fico muito feliz de contar um pouco disso. Boa. Bom, acho que a gente discutiu um pouco, né, dos temas mais relevantes, mas o que traz mais riqueza aqui para o conteúdo e para a conversa de hoje, acho que são as perguntas, né, a interação com vocês também. Então, não sei se tem alguma pergunta online. Alguém tem algum tema para a gente puxar aqui para discutir? Olha. A gente podia pedir para vocês se apresentarem antes de fazer a pergunta. Posso? Boa noite, pessoal. Gabriel, faço MBA em Finanças aqui no INSPER. Eu tenho uma startup de rastreabilidade em blockchain, então a gente está pedindo justamente o First Mile. E eu queria que o pessoal falasse um pouquinho desse desafio, né? Nosso primeiro case é o Cacau, tá? No sul da Bahia. Tá? E o que a gente percebe, a gente teve um grande desafio que o celular não tem sinal, então como é que eu vou transmitir esses dados para a nuvem? Então, eu queria entender com vocês o que vocês pensam da parte de traceability para esse supply chain hoje em dia, que tem essa carência de tecnologia, 5G, não chega na floresta e tudo mais. Definitivamente a questão de rastreabilidade é um dos grandes pontos, tá bom? Obviamente isso, mas é também um dos grandes desafios. Quando você não necessariamente tem uma estrutura, né, para realmente puxar esses dados especificamente, é muito difícil hoje. A gente fala especificamente na academia, né? O que não é medido não é relevante. É praticamente exatamente a mesma questão. Então, hoje você está puxando um dos principais problemas que existem, definitivamente. Temos algumas empresas que temos olhado como benchmarks globais, né? Que eles trabalham toda a parte de rede mesh, enfim, ou seja, para puxar realmente essas informações sem necessidade, às vezes, de celular. Eu acho que em questão de exemplos a nível global existem alguns benchmarks que você pode puxar. Para nós, especificamente como fundo, é muito relevante, obviamente, que a solução que você está desenvolvendo seja suficientemente, consiga, obviamente, passar para outras cadeias de valor, né? Então, só tomar, obviamente, esse cuidado sempre de o que funciona, às vezes, num lugar, não necessariamente vai funcionar em outros. Então, essa mentalidade de como que eu consigo, obviamente, espalhar essa solução especificamente que eu estou criando para, obviamente, conseguir outras cadeias e conseguir investimento. Porque, no final do dia, a Venture Capital tem o objetivo de trazer o retorno para o investidor, tá bom? Obviamente, apoiando algumas indústrias de mais risco. Mas eu recomendaria, obviamente, benchmarks de outras soluções onde já existem, então, indústrias especificamente de aquacultura. Trabalham bastante essa questão de como conseguir dados sem necessidade de uma rede de celular. Próximo. Bom, eu não estudei isso, mas esses dias tinha algumas pessoas discutindo e eu me lembro que eles falaram de alguma coisa Starlink. Starlink. Hoje em dia, a minha solução, eu deixo ela armazenada no celular. Perfeito. E quando o funcionário chega na fazenda, na sede, ela só... E a discussão ficou bem mais barato do que era, chega mais rápido, você tinha que ficar anos na fila, agora está rápido, era R$400, R$450. Eu escutei, eu sou uma boa ouvinte. Tinha aqui. Meu nome é Gabriel, boa noite, gente. Eu sou coordenador de economia, fui da AgroInsper também. Minha pergunta
pergunta é um pouco mais, até no caso do crédito de carbono, entender como é que está o crescimento e a força que cresce a busca do produtor ter o crédito de carbono como algo rentável e que ele quer fazer também. Assim, do médio e pequeno também. A ideia principal da pergunta Abaixo, né? Tá. Tá bom. Ah, tá bom. Como tem sido a procura por produtores, talvez menores, né, médios, para geração de crédito de carbono, né? Isso. A gente ainda vê muito mais isso vindo de grandes empresas, tá, do que pequenos produtores, essa demanda. A gente sabe que tem um interesse muito grande, porque, querendo ou não, óbvio, ninguém vai... Não tem que ser o fim, né? Então, assim, vou ter uma produção aqui sustentável para gerar carbono, tá? O carbono vai ser um a mais. Isso. Então, você tem interesse, né, em ter esse a mais também para você conseguir rentabilizar a sua produção de outra forma. Mas, em relação aos pequenos produtores, a gente tem uma questão aí de logística. É muito difícil a gente conseguir ainda trabalhar com eles. A gente entende que, primeiro, a gente tem que levar isso para os grandes produtores, fazer isso em uma escala maior, para depois conseguir levar isso para pequenos produtores. Um exemplo, tá? A gente acredita nisso, inclusive com os projetos de conservação. A gente começou olhando só para grandes áreas, tá? Qual é a referência? 50 mil hectares para cima, tá? Então, assim, são grandes propriedades. Por quê? Porque ainda não é economicamente viável você fazer em áreas menores. E estamos estudando, porque a gente quer oferecer soluções para proprietários, né, de propriedades menores. Da mesma forma com agro. Então, a gente está estudando um piloto, né, e aí uma parceria com grandes produtores para depois poder ver qual é a melhor forma de levar isso para os menores. Mas, sim, tenho interesse. A questão é ainda como fazer, qual a melhor forma e, assim, de uma forma que seja economicamente viável, né? Essa é a maior preocupação. Complementando, pessoal, quando falamos especificamente do farming, às vezes de créditos de carbono, o que envolve, às vezes, é a mudança total do manejo que hoje o produtor faz em campo. Então, obviamente, requer, sim, alguns compromissos, sim? Monitorando especificamente o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem poucos produtores, né, se unindo especificamente a plataformas de crédito de carbono. Por quê? Porque estamos falando que eles precisam, às vezes, assinar um contrato dos próximos 8 anos, nos quais eles não podem mudar o manejo que existe hoje, né? E pensa, obviamente, um produtor, né, na frente de mudanças climáticas, que tem seca onde não tinha, tem geada onde não tinha. Evidentemente, esse produtor, às vezes, fica absolutamente incentivado no sentido contrário, desincentivado, pessoal, a ir nesse sentido, né? A ir, obviamente, procurar, obviamente, uma questão de crédito de carbono. Porém, existe um movimento, né, global, e que no qual a gente também acredita, que é a questão de redução de emissão. O fato já, às vezes, de um produtor, pessoal, fazer uma mudança muito simples, tá bom? Então, estamos falando especificamente de branding ou marca especificamente dos inputs agrícolas que ele vai colocar no solo. Tão simples como isso. Ele não vai utilizar, obviamente, o fertilizante X, ele vai utilizar o fertilizante Y. Galera, isso já às vezes chega a ter um benefício, tá bom? Então, nem sempre, obviamente, vamos a passar, e entendemos igual com o Fer, e concordamos que o mercado de créditos de carbono, especificamente no agro, ainda tem bastantes challenges, passa pela questão de rastreabilidade, passa pela questão de dados no campo, passa por absolutamente os challenges que estamos tendo. Mas a questão de redução de emissão, com pequenos ajustes no manejo, isso já chega a ter, obviamente, um benefício. Pode. Eduardo, eu tenho uma startup de crédito de carbono também. Tá muito bom o público empreendedor aqui, a gente tá gostando, viu? Vamos fazer já. A dúvida é mais para a Fernanda mesmo,
diariamente. Como você vê a Verra atrapalhando em si o crescimento do mercado voluntário no Brasil? Um atraso para mim. Mas como que vocês pensam em relação a isso? Vocês querem, talvez, caminhar por... Só falo vocês, já, todo mundo que mexe nesse mercado, ou vocês acham que essa dependência ainda vai durar alguns anos? A Ju ali do nosso time de SD tá rindo também, ela pode responder. Cada vez. A Verra, né, querendo ou não, ela acaba sendo um gargalo, tá? Hoje, o gargalo que a gente tem nesse mercado é a Verra. E eu entendo que vai ser, a não ser que venha com mudanças, tá? Assim, vai continuar sendo, ainda mais pelo aumento agora, né, de projetos, na demanda e, consequentemente, aí no supply, né, a gente está vendo uma corrida gigantesca por projetos, né, propriedades, e tudo isso sem subir, né, subindo ali no Verra. Eles não vão conseguir dar vazão a isso. A questão deles, né, demorarem aí tanto tempo para se posicionar em relação ao blockchain, por exemplo, que eu acho que não tem mais volta, tá? É o futuro. Para o mercado de carbono, o blockchain, resolve inúmeros problemas. A Verra está tentando se adaptar, né? Vai sair agora, em outubro, a consulta pública. Boa! Ótimo, melhor pergunta. Estava no Google aqui também, mas Back to basic, explicar Vai, como é que Pri, funciona. Não, você, sou especialista, quero aprender. A Verra é a principal certificadora de crédito de carbono, né, para o mercado voluntário. Tá? Então, no mercado voluntário, hoje você tem algumas certificadoras. A Verra, ela certifica, acho que mais de 80%, tá, dos créditos no mercado voluntário. Depois você tem o Gold Standard e você tem diversas outras, né, certificadoras, cada uma com as suas metodologias. A Verra é quem está aí há mais tempo. Hoje o que a gente tem, na verdade, é praticamente um oligopólio. Tá? Você tem a Verra e o Gold Standard e outras menores. A questão é, por que não fazer com outros menores, né? Se tem tantas opções. Você não tem demanda para esse tipo de crédito. Então, infelizmente, o selo Verra ainda tem um peso muito grande. Tá? Então, por isso que eu acho, voltando à sua pergunta, que vai demorar um pouco até, enfim, virem novas soluções com credibilidade suficiente, né, para criar essa demanda por esses créditos que não sejam Verra. Mas eu acredito que esse momento vai chegar, tá? Porque muito do que a Verra tem talvez precise ser tropicalizado, no caso do Brasil. Eu acho que aí tem uma oportunidade enorme. Não só Verra, né? Todas as metodologias, Todas. assim, para cá, precisam ser tropicalizadas. Exato. Acho que tem uma questão que talvez valha a pena explicar, né? Tem algumas dessas certificadoras que, além de certificar, elas fazem o projeto. Então, tem um conflito enorme, né? Um conflito de agência, né? Que a gente vê muito em auditoria de qualquer tipo. Então, acho que por isso que essa questão da credibilidade é super, né? Super importante para esse tipo de mercado. Eu tinha visto duas mãos, mas eu vi uma ali agora. Eu acho que ele ali, ó, o próximo. Quem? Ali. De azul. Depois tem mais aqui. Oi, gente, tudo bem? Prazer, sou o Bernardo, sou da Oficina do Curso de Administração. Eu tenho duas perguntas. A primeira é focada para o grande produtor. Acho que hoje no Brasil, esse público, que não é a maioria, já está bem digitalizado, tem uma agropecuária ali já bastante avançada. Eu queria entender, num cenário difícil hoje, que a gente tem macroeconômico, pressão inflacionária, questão das commodities, como que vocês acabam fazendo esse cara sendo uma via muito mais relacionada, como ele pode dar um impacto no business dele, gerar mais valor em relação ao crédito de carbono, não enfrentar isso como um custo, e de uma perspectiva para o menor produtor, que hoje é boa parte dos produtores no Brasil, né, familiar, subsistência. Eu queria entender, acima de tudo, não só como vocês trazem essa viabilidade financeira, mas social, porque muitas vezes é realmente ali um negócio que está na família há mais de 50, 100 anos, e que gera não só a subsistência local para aquela família, mas para todo o ecossistema que eles estão em volta. Eu queria saber um pouco dessas duas coisas. Bom, só especificamente com relação ao grande produtor. A verdade é um mito, né, que hoje está absolutamente digitalizado. A
Na verdade, a gente tem grandes fazendas, é uma realidade, né? Que tem, obviamente, o internet, né? Às vezes, da fazenda central, e nem sempre, obviamente, essa eficiência, obviamente, que estamos enxergando no campo está chegando nos grandes produtores. É uma realidade que a adoção, especificamente de tecnologia, se vê dos grandes para os menores, tá bom? Infelizmente, o grande produtor, o produtor especificamente de cana-de-açúcar, aquele que é mais focado, né, em questão de redução de custos, aquele que é muito mais industrial, pessoal, eles testam absolutamente todas as tecnologias, tá bom? De melhor planejamento, de planejamento de rota. Agora, existe, obviamente, um challenge ainda no grande produtor, especificamente quando se trata de a questão de aplicação de defensivos, né? A aplicação de defensivos hoje no Brasil é feita por protocolo, e tudo bem, obviamente era absolutamente necessário. Mas a gente está vendo, né, que existem hoje metodologias, algoritmos que conseguem, obviamente, fazer uma previsão, às vezes, de doenças, às vezes, previsão, que vai existir um pulo, né, para uma tecnologia cada vez mais de agricultura de precisão. Então, menos inputs em campo, e ainda, obviamente, isso está não tão adotado, né, pelos grandes produtores, é uma realidade. Existe, obviamente, uma camada, né, os grandes, né, um SLC da vida, que são absolutamente tops em questão de eficiência, que ainda tem alguns buracos. Agora, quando vamos, obviamente, à agricultura familiar, e aí é onde existe o grande compromisso, né, de alternativas. Se a gente está vendo, obviamente, esse produtor menor, nem sempre, obviamente, tem um input mais barato do que o grande produtor, tá bom? O grande produtor, às vezes, compra muito mais barato do que o produtor pequeno. Por quê? Porque a indústria é uma questão de volume. Se você compra a grande escala, o que acontece? Obviamente, você tem inputs mais baratos. Então, a gente está colocando um estresse violento na agricultura familiar, né? Quando, obviamente, vemos então, tecnologias têm esse objetivo de levar alternativas a o custo, obviamente, de grandes inputs. E, obviamente, isso tem um benefício, que é ter uma agricultura mais sustentável, familiar, né? Mais alinhado, obviamente, com a natureza, e, evidentemente, esse produtor familiar ter uma perenidade maior em diferentes regiões. Olha, acho que um ponto aqui é crédito, né? E alinhado, exatamente, né? Alinhado à parte de crédito, pessoal. Também, novamente, green bonds, que você conversou, Fer, sobre a questão, novamente, dos incentivos, né? Incentivos, especificamente, também passam, ele colocava pela parte de financiamento verde. Financiamento verde não é mais do que premiar aquele produtor que está fazendo as coisas, né? Ou seja, que ele tenha um acesso a um crédito melhor, né, com melhores juros, que no final do dia passa realmente por agricultura familiar. Acho que ele... Matheus Pires, sou ex-aluno aqui do CFM do MBA. Trabalho em Finanças na Baia, na parte de... minha pergunta está ligada a esse dilema do offset, do crédito de carbono. Você comentou, Fernanda, eu acho, da questão dos desafios com adicionalidade, por exemplo, principalmente aqui no Brasil. Talvez uma pergunta inicial seria assim, será que a gente, na questão do offset, a gente já não... O próprio agricultor já chegou num nível aqui no país, né, de alto nível de carbono no solo e as oportunidades adicionais seriam poucas. E aí, pensando para a pergunta em si, se vocês olham também a questão da redução de emissões, né, na cadeia como um todo, com uma maneira alternativa, talvez tropicalizada, outro gargalo, a terra, por exemplo, essa é uma oportunidade maior do que o próprio crédito de carbono aqui localmente. A gente olha, tá, essa questão da cadeia inteira, inclusive, enfim, recebemos bastante consultas nesse sentido. Tem sim uma possibilidade, mas a gente acredita que no agro mesmo, na produção, a gente tem uma oportunidade, tá? Dá para ser feito.
a questão do crédito. Não é porque hoje ainda é difícil, você não tem, né, metodologias exatas aceitas, porque também tem isso. A gente sabe que dá para gerar, só que a gente precisa buscar outra ponta, né, primeiro. Então, tá bom. Quem que tem o interesse por isso, né? Cadê a demanda? E aí você entra nessa questão das certificadoras, por isso é um pouco mais complexo, mas a gente acredita, sim, que dá para ser feito e a gente vai fazer. A oportunidade está aí, está na produção mesmo, apesar de, sim, dá para a gente pensar de outra forma, pensando na cadeia como um todo, tá? E a gente tem visto cada vez mais essa demanda vindo das grandes empresas, mas o core ali para a gente de oportunidade ainda está na produção, né? Então, recuperação de pastagem degradada, integração lavoura, pecuária, floresta, tem muita coisa para ser feita. É só a gente conseguir chegar, né, numa metodologia que faça sentido, levando em consideração, enfim, diversos critérios, para que isso não seja questionado depois e coloque tudo a ruir, entendeu? Precisa ter uma coisa muito bem estruturada para a gente conseguir levar isso para frente. Eu acho que o seu ponto é super relevante, né? Porque a gente está focando muito no agro, mas a gente pensa na agroindústria, né? Então, assim, o que é escopo 3 da agroindústria é o pequeno, médio, grande produtor. E aí você vê a agroindústria que ainda tem essa relação pequeno, médio, grande, que não é totalmente verticalizada, que vai pressionar, em alguns momentos vai até ajudar, porque eles sabem que depende daquele produtor, e se ele não fizer junto com ele a transição, ele vai ter que integrar verticalmente, e aí o custo pode ser muito maior. Só para complementar, em questões especificamente de oportunidades, a gente enxerga assim, na cadeia como um todo, né? Então, logística tem uma grande oportunidade, embalagem tem uma grande oportunidade. Então, quando às vezes falamos, o que eu conversar com vocês, sobre a questão de empreendedores olhando isso como um risco sistêmico e onde especificamente tem a oportunidade em todos os cantos. Né? Em todos os cantos existe a possibilidade de fazer, né, uma logística cada vez mais verde, uma logística net zero. E hoje temos algumas empresas no portfólio, a Goldlocks, que lançou recentemente, né, a logística net zero para a agroindústria. Até para nós, então aí especificamente temos um de sinergias, mas sim, o que se procura é todo o compromisso da cadeia como um todo, acho que existe. Tem online, né? A gente passa, posso escutar o pessoal que está em casa. Carolina Nascimento está perguntando aqui, pensando em efeito estufa, mais benéfico controlar a emissão de metano ou produção, entre aspas, de crédito de carbono? Os dois, é complementar. A Brig ia falar? Eu não falei a mesma coisa, os dois. Os dois. Se você fizer só um, vai faltar um. Não vai fechar a conta. Rafa, te levantar da mão antes. Oi, tudo bem? Meu nome é Rafa, eu sou da Link. E eu adoro fazer parte de crédito de carbono, tá? Quero trabalhar com isso, mas eu reconheço que ainda tem algumas falhas. Então, muito relacionado à qualidade. Acabou de sair um estudo da Austrália que de 119 projetos, 59 não capturaram a quantidade de carbono que deveria. Então, não sei se vocês acham que mais para frente devia ter uma diferenciação entre carbono de avoidance e carbono de removal. Como fazer esse acompanhamento para realmente ter certeza que anualmente eles vão aumentando a quantidade de carbono capturado nos projetos de crédito de carbono. Primeiro, é importante fazer essa diferenciação de emissões evitadas, né, com sequestro. Então, eu não sei se todo mundo tem isso claro. É melhor explicar. Quando você planta uma floresta, tá? Você está, ao longo do crescimento das árvores, ela vai capturando, tá, carbono da atmosfera. Então, isso daí, você pode ter projetos de reflorestamento e você terá créditos por essa captura. Tá? Não necessariamente só a captura, só a retirada de gás carbônico da atmosfera gera créditos. Tá? A emissão evitada também gera, que é o caso
dos projetos de conservação, no caso dos projetos de energia limpa. Por quê? Significa que se você não tivesse aquele projeto naquele local, você estaria fazendo outra coisa, ou desmatando, ou né, construindo uma usina a carvão que geraria, né, mais emissões. Então, esse é o conceito de... são emissões evitadas. Caso o projeto não existisse, né, você não teria. De fato, a gente tem uma questão aí com qualidade, tá? Então, assim, empresas como a MOS, a gente sabe disso, isso foi uma preocupação nossa desde o começo, não bastava só os projetos estarem registrados na Verra, né? Então, a gente faz uma auditoria própria para ter certeza da qualidade dos projetos. A gente sabe que muito projeto foi abandonado, né? Porque durante muitos anos esse mercado ficou andando de lado, derreteu, então vários projetos foram abandonados, projetos que teriam, né, teriam compromissos de entrega de impactos sociais, etc., não foram cumpridos. Então, isso é uma preocupação, mas a gente vê também que tem crescido muito antes, né? Acho que muitas empresas eram assim, quero me compensar, me acha aí o crédito mais barato que você tiver. Tanto faz, se era de emissões evitadas, captura, mas era preço. Agora, a gente vê uma preocupação também pela qualidade. Então, eles querem entender aonde está o projeto, o que tem feito, está sendo acompanhado, está gerando, né, o esperado ou não. Você tem essa preocupação. E essa pressão, então, né, de quem está consumindo, eu acho que vai ajudar muito agora para os próximos projetos, né? Porque com essa demanda aumentando, a gente está vendo cada vez mais projetos serem desenvolvidos. E eu acredito, né, eu espero que essa preocupação com a qualidade seja cada vez maior. Deixa eu ver, Renato. Meu nome é Renato, eu sou engenheiro agrícola, sou coordenador do comitê das duas companhias. Só um ponto da cadeia, se você... Produção de nitrogenados responsável por 2% da emissão de CO2. Você reduzir a produção de CO2 no nitrogenado, você já tem um impacto monstruoso, né, na cadeia. Inclusive, o nosso é feito com carvão da China. Minha pergunta é para a Fernanda. Eu já li alguns assuntos que falam de uma tensão da velha guarda, esse pessoal do crédito carbono, com as empresas que nem nós, faz a digitalização, tal. Eles estão dizendo que, sei lá, eles são com a questão de fraude, né? Como é que vocês estão vendo essa tensão com o pessoal que está dando um murro de faca aí, na ponta de faca há um tempão, né? Como que você acha que vai resolver essa Isso já mudou, tá? Realmente, no começo, a gente ouvia bastante, vamos dizer, dessa velha guarda, né? Que digitalização, imagina colocar em blockchain, isso não traz segurança nenhuma, mas a pergunta que eu faço é assim, alguém já tentou comprar um crédito de carbono em algum desses sites e se compensar? Tá? Como funciona? Você entra, compra o crédito, sabe o que você recebe? É um PDF. Parabéns, você compensou sua pegada. Quem garante que, de fato, né, esse crédito foi compensado, que tem crédito, da onde vem? Desculpa, mas o blockchain resolve esse problema, né? Você tem lá a transação, você tem os dados do projeto, você tem uma transparência muito melhor, muito maior. Tanto é que a própria Verra, a certificadora, que está aí há anos, Gold Standard, estão estudando essa questão de como aplicar o blockchain, a tecnologia, né, blockchain, nos créditos, porque reconhecem que sim, depende da forma que é feita, eu acho que essa é a maior discussão, mas não tem mais discussão no sentido de que, sim, a tecnologia é necessária e traz maior segurança. E você vê isso, inclusive, com os novos players que têm surgido no mercado. Todos, sem exceção, trazem essa questão de tecnologia, digitalização dos ativos. Então, é uma tendência que eu acho que não tem volta e eles vão ser convencidos que esse é o caminho. Legal.
Boa noite, pessoal. Sou o Léo, da Link também. Trabalho numa das empresas que a SP investe, a Coflux. Lá a gente tem uma pegada ali de carbon free. Só que é o seguinte, a minha curiosidade, que a gente vê que em São Paulo, principalmente, tem muito essa pegada de inovação por parte das empresas. Só que, por exemplo, vamos pegar ali uma empresa grande em Goiás. Eles não fazem muita questão ali de ser carbono neutro, sustentabilidade. Como é que a gente vai ser pioneiro nesse sentido e tipo, levar a sustentabilidade assim, para outros estados? E aí, Pri? Querem que eu responda a parte? Eu também. Convicção. Se o competidor está fazendo, está ganhando mercado, está recebendo um preço melhor, ele vai ter que fazer. Complementando um pouco a Pri, pessoal, só ajuda excelente. Mas o que a gente vê muito esse movimento de mercado sendo gerado pelas grandes empresas. Então, hoje você já vê uma Coca-Cola, uma Fence, uma Magazine Luiza, por exemplo, exigindo a neutralização de carbono da transportadora que vai trabalhar. Então, esse movimento em cadeia vem das grandes empresas e isso já tem sido um movimento muito grande da busca de crédito de carbono, dessa discussão de crédito de carbono pela transportadora, pelo prestador de serviço, para ele ter esse diferencial para conseguir chegar nessa grande empresa. Então, a Ambev já discute esse assunto, a gente já enxerga isso, como eu falei, Magazine Luiza, Coca, Pepsi, como já estão discutindo, sempre de uma forma devagar, porque não dá para você exigir de qualquer transportadora esse tipo de tecnologia, mas já é, sim, uma tendência e já tem sido esse movimento que a gente enxerga. Só para complementar, eu acho que o setor de transporte e logística, a gente tem cases reais de a gente chama embarque, só embarque e isso não conta de outra uma forma de menos, isso é um ganho também. Tem um programa que já tem essas funções colocadas, eles conseguem fechar a fixação ou preferência. Boa noite, gente. Eu sou o André, estou no quinto semestre de ADM na turma da P também. E falando um pouco do que, esqueci o nome dele, mas o cara da Bayer falou, e a gente está falando sobre uma visão holística da cadeia de produção e transportadora logística. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo numa startup que buscava desenvolver soluções em proteína alternativa. Uma falácia que a gente seguiu por muito tempo era de que o mal das emissões de carbono na agroindústria era a proteína animal. Só que grande parte das emissões de carbono da proteína animal, assim como qualquer produto agrícola e principalmente no Brasil, a grande maioria das coisas que a gente transporta aqui é a emissão de carbono no transporte. Então, eu acho, assim, pela minha visão, até que o papel do agro de protagonismo nisso é justamente um dos pilares da nossa economia, é o que é mais transportado nas rodovias. Mas a minha pergunta, vocês não acham que o agro deveria ser um protagonista muito mais em investimento em energia limpa para garantir neutralidade, ao invés de ficar gastando com crédito de carbono, que a MOS está tentando trazer mais credibilidade, mas mesmo assim, sempre a gente nunca teve credibilidade se é um crédito real ou é um PDF vazio. Talvez agir mais em dar a cadeia pela matéria-prima. É um bom telo inteligente. Eu concordo gênero, número e grau. Eu acho que a gente não pode fazer uma coisa só. E a gente tem potencial, né, para trabalhar várias coisas em paralelo. Energia limpa, sem dúvida. Enfim, dá para a gente discutir vários casos, mas eu acho que também tem que ter investimento. Eu acho que vai chegar mais pressão em função do que acabou de ser assinado pelo Biden nos Estados Unidos. Inflation Reduction Act, o IRA, né, que eles estão chamando IRA. Ele assinou e grande parte da retomada dos Estados Unidos vem em cima de crédito tributário para quem fizer o investimento verde. Então, tem bastante de crédito de carbono, tem muito de energia limpa, tem muito da indústria automobilística e o crédito, né, tributário, se você investe nesses projetos, você vai ter um crédito X. Se você pagar a mão de obra 5 vezes melhor do que a média do mercado, você pode multiplicar esse crédito, né? Então, tem uns aceleradores. Então, assim, é uma política que vem para influenciar o resto do mundo, né? Eu acho que assim, o Brasil tem muito mais potencial para ser liderança em função das características naturais do país do que o resto do mundo, mas tem que ter vontade. E vontade a gente está mostrando pouca. Vontade, para mim, é fazer tudo o que precisa ser feito. Eu acho que a gente pode fazer muito mais. E aí é, de novo, né, um movimento de manada.
Alguém falou mesmo sobre nitrogênio já geral. Hidrogênio também, eles estão investindo em tudo agora. Pegando o que você falou aí. Acho que tem uma mãozinha na frente ali. Tem aqui também, né? Aqui também. Tem ali também. Acho que aqui. Agora você olha. Então, boa noite, eu sou o Pedro, eu sou aluno de administração, estou no quarto semestre, sou membro do AgroInsper também. Minha pergunta é a seguinte: atualmente, muitas das decisões sustentáveis que acontecem dentro da porteira, elas só acontecem porque também são a decisão mais rentável para o produtor. Pensando nessa cabeça tradicional que o produtor lá no interior do Mato Grosso tem, que práticas ligadas às questões climáticas vocês acreditam que a gente vai começar a ver nos próximos anos, e se essa ligação com a maximização econômica é o melhor caminho para conseguir adentrar nesse grupo que tem uma cabeça tão tradicional? Acho que é regenerativo, sem dúvida. Não sei se é regenerativo, mas especificamente crédito pode ser uma. Então, alguns anos atrás, né, quando começamos a ver essas novas tecnologias chegando no Brasil, eu sentava com alguns produtores e falava, Nari, mas o que eu faço hoje com a velocidade do vento? Eu preciso realmente ter a gestão especificamente do que está acontecendo na minha fazenda. Eu acho que hoje esse produtor, no final do dia, não deixa de ser um grande empreendedor. Não? Então, como qualquer empreendedor, precisa realmente de colocar gestão. E ele quer uma eficiência especificamente dentro da fazenda dele. Obviamente, redução de inputs em campo, tecnologias que ajudem ele a reduzir especificamente o custo da produção e deixar ele muito mais competitivo, vai ser absolutamente um no-brainer, né? Ele vai aderir, sim, obviamente, a esse tipo de tecnologias. Agora, especificamente em questão de adoção, é uma realidade. A adoção normalmente vem dos grandes grupos agrícolas, e hoje, né, obviamente, o fato de investir, o fato dessas startups ter o objetivo de levar essa tecnologia para todos os tamanhos do produtor. Mas tem que fazer sentido, para esse produtor mais tradicional. Redução de custo, aumento de produtividade, redução de risco, continua sendo, obviamente, a grande entrada desse produtor. E ele vai aderir, sim, na minha visão. Não? E só cuidado, obviamente, de verificar a questão, obviamente, do gado, enfim. Obviamente, a maneira que hoje nós criamos, né, os novos modelos de produção foi uma realidade. A gente deixou o gado de algum lugar, né? Então, quem sabe fazer gado, fica desse lado, quem sabe fazer produção, fica desse lado. Esse novo agro que a gente somente está olhando no Brasil, obviamente, tem grandes exemplos, né, dessa integração de pecuária e agro, são absolutamente interessantes, pessoal. Então, faz parte desse processo regenerativo. Hoje não é necessariamente o boi ou o vilão, né, o carbono é o vilão, é a maneira, obviamente, que produzimos, que até hoje foi suficiente, mas nada mais. Sou aluno de Pensa também. Aí eu tenho hoje uma consultoria focada em estruturação de fundos de investimento para o agro. Uma coisa que aparece muito é essa cobrança, essa vontade, o agro tem que melhorar, os produtores têm que limpar o carbono. E, ao mesmo tempo, eu vejo tanto nos produtores quanto em várias pessoas que querem investir, uma falta de skin in the game das empresas. Então, você fala, citou Coca-Cola aqui para ficar fácil. Ela cobra dos produtores, ela cobra das transportadoras, mas aonde que está a vontade dela de fazer isso? Eu queria saber de vocês, que estão muito mais envolvidos no mercado de carbono e no venture capital, vocês estão vendo das empresas grandes essa vontade de compartilhar do risco e do custo de fazer esses investimentos? Porque hoje eu vejo cobrança, eu não vejo essa vontade do outro lado. Sim, definitivamente a gente está olhando isso. E é uma mudança, especificamente, se nós colocamos, né, investidores fazendo investimentos no agro. Cada vez mais corporações estão, obviamente, entendendo que o investimento em agtech é um super asset class, né, no sentido da resiliência especificamente que está tendo. Então, só por resiliência do ativo para financiar. Alguns anos atrás, a gente era meio patinho feio, né, do venture capital, no sentido de o agro é lento, a adoção obviamente não está chegando. Hoje, especificamente, a gente está recebendo investidores que alguns anos atrás a gente não tivesse recebido, tá bom? Então,
as empresas corporativas estão começando, obviamente, a entrar skin in the game. A Nestlé colocando 2 bilhões especificamente para a agricultura regenerativa. As novas funções especificamente de agricultura regenerativa começam sim, ou seja, lentamente, mas é uma pressão obviamente dos consumidores. E acho que hoje todos nós temos uma função fundamental, né? Em ser mais educados, obviamente, no sentido de como a gente consiga realmente fazer uma pressão realmente no sistema, porque se não vem, obviamente, pelo amor, vem pela dor. Então, não podemos, obviamente, não colocar. Precisamos políticas, né, políticas, obviamente, privadas, políticas públicas que incentivem, mas as indústrias, eu acho que eles não estão olhando para trás. Eles precisam, por uma questão de sobrevivência. E até olhar para os investidores da SP Ventures, né? Hoje a gente tem Basf, Singenta, Yara, Mosaic, Edsel, todo como é o PIS do nosso fundo. Então, acho que já é uma forma e uma iniciativa deles começarem a olhar para a tecnologia e também sustentabilidade junto com a gente, né, nesse veículo. Mas aí, sendo bem realista, tem muitas empresas, como Coca, entre outras, que a gente pode colocar em 2 grandes grupos. Tem gente que está fazendo, está junto, fazendo e acompanhando, e tem muita gente praticando greenwashing, não é só para carbono. Fala que faz, pressiona, corta, não faz mais, mas, enfim, acho que cada vez mais a gente tem que ser mais crítico em relação a isso. Tem muitos planos bons, se a gente abrir relatório anual das empresas, né, todas estão falando de sustentabilidade ESG, e quando você conhece a empresa de perto, você sabe que não é bem assim. Então, acho que a gente também tem que pressionar mais para que essas informações sejam mais reais. Eu faço esse papel de ativista aqui na escola, eu ensino para os meus alunos, isso aqui não parece fazer sentido. Então, acho que tem até, a gente tem outra aluna aqui de um curso de educação executiva, a gente falou bastante de greenwashing na última aula. Então, mostrando algumas situações que a gente precisa entender que pode significar falar só uma parte da história e pressionar por um pedaço, e quando, na verdade, tem uma parte grande da responsabilidade que não está sendo feita. Costumo dar o exemplo do passa caneta no cheque, a borracha na consciência. Investe num projeto social lá na Amazônia e seu funcionário não tem nem banheiro limpo. Então, assim, cuidado, né, com essas coisas. Boa noite. Boa noite. Todos os palestrantes, mediadores. A última pergunta. Maurício, eu sou alumno do MBA Executivo em Finanças aqui na escola, e hoje eu trabalho com investimentos, né? Física e jurídica, mas acho que buscando mais nas pessoas físicas. Eu trabalho com investimento, né? Nesse mundo agro, eu percebo assim, algumas alternativas de investimento, por isso que a pessoa física acessar, somente com private equity, ações, né, CRAs, agora o FIAGRO, né, que está nesse mercado de crédito de carbono. Existe alguma forma do investidor, pessoa física, acessar? Ou seja, existe, por exemplo, um CRA emitido com lastro em crédito de carbono ou algo do gênero? Hoje, muito poucas opções, tá? Mas a gente tem pensado nisso, tá? Em breve, acho que a gente vai ter uma novidade, mas para você ter uma ideia, a gente quer, de fato, democratizar, vamos dizer assim, né, esse ativo. Recentemente, a gente fez uma captação com a Blocks por meio de crowdfunding. Então, tá aí uma oportunidade, por exemplo, de pessoas físicas, né, investirem num projeto de geração de carbono. E outras soluções, né, como essas, também a gente vem pensando sobre isso para conseguir oferecer, principalmente para outras formas, né, de acesso para as pessoas físicas. Então, assim, hoje ainda temos poucas opções, mas é um mercado que está crescendo bastante, assim, acho que vários veículos, várias soluções. O capital pode ajudar muito, né? Super. Aí, exposto, ele só precisa da produto. Exatamente, falta o acesso. Mas acho que a questão de falta de regulação ainda é um desafio, né? Uma barreira. Como a gente está no mercado voluntário, isso muitas vezes gera uma questão de, né, insegurança
você tem questões regulatórias, tem que tomar cuidado com como você faz, como você oferece isso, né? O crédito de carbono, ele não é um ativo imobiliário, não é considerado, né, um ativo imobiliário, então não tem regulação nenhuma, mas pode, né, a gente pode ter algumas complicações, então precisa ser muito bem estruturado. Na CVM, andamento, Não, tem parecer da CVM, inclusive no sentido, né, de que não é um valor imobiliário, o crédito de carbono é um ativo digital, mas não é considerado um valor imobiliário. Tá? Isso já tem parecer, assim, classificado da CVM, nesse sentido. Agora, com o mercado regulado, né, a gente ainda não sabe muito bem como vai vir esse projeto de lei, mas pode ser que a gente tenha alguma alteração aí para o mercado regulado. Tá? Eu também sou da AgroInsper, por mim aqui agora, mas sigo acompanhando a turma. Queria saber uma questão, mais uma curiosidade, como está rolando essas contas da emissão de carbono, que hoje em dia elas acontecem mais em um setor ou outro. Como está sendo o processo para envolver toda a cadeia, todos os elos do agro dentro disso? Porque dependendo do sistema, ou como você quiser operacionar, você consegue uma emissão bem melhor, só que é um processo, é muita coisa relacionada. E essas contas grandes, não é conta fácil. Está clara? É um caminho que está claro? Tá bem... Não está claro. Não, infelizmente ainda não. É difícil a gente conseguir mensurar. Eu acho que em linha com o que a Pri disse também, né? Quando a gente pensa em emissões da cadeia, a gente está falando em emissões de escopo 1, 2, 3. Quando você vai para o 3, é quase infinito. Você pode ir para sempre e além. E é onde está a maior discussão, né? Em como a gente consegue mensurar isso de fato de uma forma padronizada, para você não ter dupla contagem ou deixar de contar alguma coisa. Essa parte da mensuração é uma questão crítica que ainda exige um trabalho aí, um período de maturação maior. Devagar, né? Devagar. Sou o Bernardo e aqui do Edanet, dentro da Comissão de Florestas do AB Federal também. Eu vi as perguntas sobre os tipos de crédito que poderiam se beneficiar, né, e os incentivos, e nós discutimos bastante lá a CPR Verde. Então, ela pode ser um instrumento que pode ser bem interessante para fomentar mais o mercado. Então, eu queria a opinião de vocês sobre isso, sobre a CPR Verde. E uma outra questão, qual que é o papel assim da MOS, por exemplo? Você falou muito da Berra. O que a Berra faz, que a MOS não faz, e o que a MOS faz, até onde ela vai no processo de crédito de carbono? Então tá, primeiro em relação ao CPR Verde. A gente acredita que, enfim, qualquer iniciativa, né, que venha nesse sentido de trazer soluções mais sustentáveis, que de uma forma consigam fomentar esse mercado, são muito bem-vindas. Em relação ao CPR Verde especificamente, a gente não sabe ainda o quão escalável isso é, porque a gente não tem muita ideia ainda da demanda que tem por esse ativo, não, tá? Então, ainda é incipiente, a gente está vendo como vai ser, mas sim, vejo como positivo qualquer iniciativa nesse sentido. Em relação à diferenciação da VER e da MOS, são duas coisas assim, completamente diferentes. A MOS, ela atua na cadeia inteira do crédito. Então, a gente origina o crédito, a gente intermedia, né, a venda desse crédito e cria soluções para empresas como APIs, calculadoras, enfim, para a utilização dos créditos. A Verra é a certificadora desses nossos créditos. Tá? Então, a gente utiliza a Verra como certificadora. Eu poderia utilizar o Gold Standard, eu poderia utilizar Mata Viva, eu poderia utilizar diversas outras certificadoras. Mas, vamos dizer assim, eu estou contratando um serviço, tá? Que é a certificação. Eu pago para ela certificar esses créditos, para colocar o carimbo lá. O que você não certifica? E qual que é o empecilho disso? Essa é a questão. Você não tem demanda por créditos que não sejam certificados, né? Que obedeçam esses protocolos globais, como o VR e Gold Standard. Justamente porque ele já tem um reconhecimento no mercado. Desculpa. Já tem um reconhecimento no mercado, né? De longa data, são metodologias amplamente aceitas já pelo mercado.
Então, fica muito difícil. Eu posso falar, vou certificar, vou obedecer uma metodologia. Muito difícil a demanda para esse tipo de crédito, tá? Só complementando sobre a questão de CPR, DERJ, realmente isso já é uma discussão que existe hoje, especificamente com regiões onde existe mais informação. Onde, obviamente, distribuidores, especificamente, chegam a ter, obviamente, as informações de campo e tem a ver com toda essa questão de monitoramento, né? Monitoramento de campo. Hoje nós temos algumas empresas do portfólio, especificamente Drive, né, que faz já, obviamente, a emissão, especificamente pensando em monitorar realmente quais são os estándares, especificamente de ESG em diferentes regiões, mas ainda está muito, muito incipiente. Mas realmente uma iniciativa muito interessante que a gente tem que motivar, né? Eu quero complementar a parte de por que a MOS não certifica. Eu acho que tem uma questão de credibilidade, que é a famosa discussão de sempre que tem uma certificação, né? Quem produz o orgânico se auto-certifica? Melhor não. Tá? Então, acho que é a questão de credibilidade do selo. Então, você tem que ter uma terceira parte independente, porque você tem incentivo para, se você desenvolve o projeto, você tem incentivo para aprovar o projeto. Né? Então, acho que é isso que o mercado tem, por isso que não tem demanda, porque quem está atrás, né, na indústria que eu acompanho, quem está atrás de projetos e que quer alguma coisa que possa usar para não ser questionado se tem greenwashing ou não, ele não quer comprar de quem faz o projeto e certifica, ele quer comprar de quem é certificado por uma terceira parte independente. Bom, acho que... Um pouquinho mais nesse assunto. Me parece aqui que existe uma barreira para novos entrantes nesse mercado de certificadores. Existe uma barreira, porque parece também que é uma grande oportunidade fazer uma certificadora que siga os mesmos parâmetros, métodos da Verra, enfim, para competir, né? E envolva. Estou errado, assim? Eu acho que é uma barreira que, com a aprovação do projeto de lei do mercado regulado, existe já um movimento político no Brasil para a gente ter uma certificadora nacional. Tá? Então, eu não sei se vai ser uma, duas, algumas, mas já tem uma discussão séria em relação a gente ter a nossa. Tá? Então, assim, fica aí a dica, né? Acho que tecnologia reduz um pouco a nossa barreira de entrar nisso, mas eu acho que tem que conhecer bastante, né, critérios técnicos, desde o inventário até a parte toda de rastreabilidade, assim, tem que ser sério, porque a Verra é boa nesse sentido. Existem já, ou seja, outro tipo de metodologia, as pessoas somente desenvolvendo as próprias metodologias e certificando, não sempre, obviamente, através da Verra, de certificadoras que têm, obviamente, peso internacional, mas, obviamente, vai começar a existir cada vez mais nessa diversificação. O ponto que a Verra, obviamente, traz uma questão de credibilidade, hoje traz, obviamente, sim, essa credibilidade e reputação, né? O crédito de carbono, em geral, corre um risco sistêmico, né? De não ter, obviamente, ser medido, identificado, então, obviamente, mas começam a surgir, sim, definitivamente, novas metodologias, novos sistemas de certificação, isso é Big Four, por exemplo, auditoria, não pode fazer auditoria com uma outra, mas o investidor não vai comprar essa... A gente está uma Big One, né? Monopólio. Pessoal, acho que o tempo aqui que a gente tinha previsto já deu, mas super obrigada, foi muito rica a discussão, acho que com todas as perguntas que a gente teve, estamos super felizes aí e ficamos à disposição, enfim, se vocês quiserem conhecer mais sobre a SP Ventures, sobre a MOS, também a Pri está aqui direto, e super obrigada aí pela participação de todos.